Fala pessoal, estamos aqui, tá muito alto o microfone? Poxa aqui. Estamos aqui para o vídeo mais esperado, né? Depois da prova, acabou a prova, já começa, né, o furdunço, o comentário, a agitação acerca das anulações da primeira fase da prova da OAB. Então hoje, segunda-feira, vamos aqui, eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Não trouxe todas que estão em discussão, porque eu já vi que tem mais. Como eu digo para vocês em todos os vídeos que a gente analisa a prova da OAB, não necessariamente vão ser anuladas todas. Normalmente a OAB anula pouco. Na prova passada tinha bem umas 10 para serem anuladas. Foi anulada uma e lá no final a segunda anulada de saque, que se você lê o comunicado, você percebe que a OAB não queria anular, disse, para evitar confusão, porque o povo estava entrando com ação e estava conseguindo a liberação por liminar no judiciário para fazer a segunda fase, nós vamos anular a questão para evitar problema. Mas não foi uma anulação dizendo, erramos na questão, certo? Então, poucas anulações, vocês sabem que eu tento trazer a visão mais técnica possível, certo? Não a visão para agradar. Infelizmente, muitas pessoas não concordam e dizem, tá dizendo isso, é muito pessimista, tem gente falando de 10, tu fala só de uma questão. Como é que pode? Mas se você parar para analisar, é o que tem acontecido. A OAB e a FGV não gostam de anular a questão. Então hoje vamos analisar 6. Vai ter questão que estão debatendo, mas não está sendo analisada. Se ela for anulada, maravilha. E eu vou trazer uma questão que eu acho que tem uma grande chance de ser anulada, uma questãozinha, e uma segunda questão que cabe à discussão, mas que eu acho que não vai ser anulada. As demais, eu acho que a OAB não vai chegar ao ponto de discutir. E a primeira questão, questão 1 da prova 2. Então, olha só, prova tipo 1, branca, prova tipo 2, verde, prova tipo 3, salvo engano, amarela, prova tipo 4, azul. Então essa questão é a 1 da verde, se a sua prova for branca é a questão 2, se a sua prova for amarela é a questão 3, se a prova for azul é a questão 6. A OAB trazia como gabarito a letra, pela minha cola, A. As pessoas alegam aqui a nulidade porque existiria a possibilidade de não ter resposta correta, de o advogado ter acesso, mesmo sem procuração aos autos e tal. Mas aqui a questão traz o respaldo no estatuto, certo? E nós sabemos que alguns atos sigilosos não são liberados ao advogado ou advogada sem a procuração, certo? Então, eu não vejo como possibilidade grande de anulação nessa questão, pelo menos pelos fundamentos que estão aí disponíveis na internet, certo? Para quem não conhece, eu não sou uma pessoa negativa, eu tento trazer a ideia para você. Por quê, Alan? Porque muitas vezes vão dizer, estão anulando 5, 6 questões, para você que está com 36, 37, comprar um curso de segunda fase, e depois, quando sair o resultado, ser tarde demais, você já comprou. Mas as pessoas sabiam que não tinha como anular, né? Aí, não, agora você volta para a primeira fase e usa o crédito. Sim, mas quem diria que você iria comprar esse curso de primeira fase? Não necessariamente, mas como você comprou da segunda fase, já passaram 7 dias para a devolução automática do Código de Defesa do Consumidor, você vai ter que usar o crédito para a primeira fase, mesmo que você não quisesse fazer a primeira fase, ou fazer de novo naquele local, ou não quisesse nem fazer a primeira fase de jeito nenhum. Então a gente tenta trazer um prognóstico mais realista para que você possa se organizar, certo? Questão 1, acho que não vai ser anulada. Questão 16, que na prova branca é a 15, na prova amarela 11, na prova azul 12. Questão de constitucional, esta questão eu quero a atenção de vocês, queridíssimos e queridíssimas bacharéis, bacharelas, né? Que vão se tornar advogados e advogadas. Essa questão, pessoal, caiu igual
no 40º exame. Igual, idêntica. E não foi anulada lá. Então, nós poderíamos ter um fundamento legal para debater essa questão, porém, é uma questão que, das que eu disse que poderia debater, uma é essa, mas caiu igual no exame passado, a mesma questão, pessoal, e não foi anulada. O que se trata dessa questão? Proposta de emenda constitucional que tem como conteúdo, então, uma inconstitucionalidade material. O STF tem um posicionamento claro que a inconstitucionalidade formal é mais fácil de se discutir em controle de constitucionalidade preventivo por meio do mandado de segurança, que é o que a questão traz como resposta correta. Porém, nós temos aqui um debate de inconstitucionalidade formal por violação à cláusula pétrea. E aí a alternativa, no caso enunciado, traz o contexto. Essa violação é manifesta, é muito clara. Qual é o debate aqui que eu quero mostrar para vocês? O STF tem esse posicionamento, certo? Não se admite no sistema brasileiro o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei preventivo. O STF permite em casos de erros procedimentais, controle formal, sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa sobre todos os aspectos mais abrangentes e mais eficientes de provocar esse mesmo controle antecipado por via de mandado de segurança. Aí o que é que as pessoas dizem? Então não cabe mandado de segurança, nesse caso aí não tem resposta correta, questão para ser anulada. Questão do 40º exame. 40º exame. Por isso que a gente diz, e aqui sumiu, né? Por isso que a gente diz. Pronto, voltou. Façam questões para estudar, meu povo. Tá aí, a questão caiu no 40º. Caiu no 41º. Mesma coisa, igual. Certo? Aí debati, proposta de emenda constitucional, alteração em cláusula pétrea para botar voto direto aberto, universal e periódico. E aí perguntava o que pode ser feito. E aí a resposta correta era a inobservância das limitações constitucionais permite o mandado de segurança e essa questão não foi anulada no exame passado. Então o que eu digo por que ela seria anulada agora se no exame passado caiu um assunto muito idêntico ou quase idêntico e não foi anulada? Qual é o detalhe? O Supremo tem um entendimento atual, 2022, de que, em regra, a ofensa à cláusula pétrea não permite o mandado de segurança, certo? O controle preventivo, mas a via repressiva, por ADI, por exemplo, se for aprovado. Porém, o que é que a mesma decisão fala? O controle de constitucionalidade de emenda constitucional tem caráter excepcional e exige afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição. Mais excepcional ainda é o controle preventivo, visando impedir a própria tramitação de proposta de emenda. Salvo hipóteses extremas, não deve o judiciário impedir. Então, o que é que o STF diz? A regra não cabe mandado de segurança. Se for situação extrema, cabe. Para uma inconstitucionalidade material em sede de controle preventivo. E aí a questão tentou deixar isso claro aqui. Situação extrema. Por isso, acredito que a OAB vai se apegar a esse detalhe, vai se apegar ao detalhe que não foi anulada a questão no exame passado e não vai anular essa, certo? Então, segundo a questão que nós vemos aqui, uma questão de constitucional, não acredito também em anulação.
ok? Essa questão aqui de empresarial, eu acho mais difícil ainda ser anulada. Por quê? A questão tem como gabarito a letra C. Tá aqui a prova branca, prova verde, prova amarela, prova azul. Paz, né? A questão tem como gabarito a letra C, porém, o que é que se alega? Se alega que a B estaria errada, porque como é um ato unipessoal, não seria necessário um distrato em que, por uma questão de terminologia, seria um ato praticado quando há pluralidade de sujeitos. Porém, isso é o fundamento para deixar a questão certa. Porém, qual é o fundamento para anular a questão? É que a B também estaria certa. Por quê? Porque as regras legais e administrativas que regem o ato de constituição e desconstituição de uma sociedade limitada unipessoal seguem igualmente a da sociedade limitada e que é possível chamar de distrato. Então, existem normativas internas, né, não legislativas, mas regras procedimentais que chamam esse ato de distrato também. Então, por uma questão de terminologia, é possível você dizer distrato, apesar de, no conceito mais abstrato, mais genérico, legal, não haveria o distrato no conceito civilista, mas chamam de distrato. Então, se chamam de distrato, poderia ter um distrato. E aí, a questão 48 teria duas alternativas corretas, letra B e C. Também acredito ser uma questão de difícil anulação, certo? Alan, você é negativo, eu te odeio. Olha, a gente tenta, nem sempre vai conseguir. Se for anulado todas, melhor ainda, né? Se for anulado todas, melhor ainda. Mas acho difícil, ok? O que a gente viu na prova passada foi que a união, além de fazer açúcar, faz a força também. Então, se vocês precisam dessa questão, recorram, porque recorrer é de graça. Recorram, façam a interposição do recurso, questionem a prova, para que a gente tenha cada vez mais, pelo menos, uma prova melhor, com um zelo maior, para evitar essas discussões e essas questões, né, um pouco dúbias. Essa questão aqui, pessoal, aí eu não acho assim. Se anularem é porque querem ajudar, porque eu não acho que nós vamos ter anulação nessa questão. Qual é o debate? A questão traz como gabarito a letra D. Por quê? Porque o rapaz teria desistido de cometer o crime e aí, como Júlia faleceu por seu nervosismo que gerou um fulminante ataque cardíaco, ele responderia só pelo disparo de arma de fogo. Quando você lê, você para ver a questão, você entende a discussão. A discussão é: não foi dito na questão a razão oficial que gerou o ataque cardíaco. Qual foi o ato que gerou o ataque cardíaco? Por quê? E que, a depender do que tenha gerado o ataque cardíaco, você pode ter o nexo de causalidade. Porém, eu acho essa argumentação muito superficial para dizer a banca vai anular. Se fosse outra banca, talvez anulasse, dizendo que haveria o nexo de causalidade. Porém, acho difícil anular porque faltou informação. Normalmente a gente já viu que a banca não anula nessas hipóteses. Ela anula quando a questão é claramente equivocada, está claramente em contraponto à lei, à jurisprudência, e não tem nenhum artigo, nenhuma súmula, nem decisões que deem força para ela. E aí, essa seria a hipótese da questão 61. Por quê? A questão 61 debate a seguinte hipótese: nós temos um supermercado, vocês vão ver que meu desenho, minha habilidade de desenhar é incrível. Então, eu sei que vocês vão conseguir visualizar o que a questão narrou acontecendo a partir do meu desenho. As pessoas furtaram o supermercado e tentaram fugir. E a questão fala que quando foram
fugir foram abordados dentro do supermercado. Existe o entendimento, já há algum tempo, de que haveria necessidade da posse mansa e pacífica, que é a pessoa fugir, e aí, depois de fugir, quando ela já estivesse, não estão mais me perseguindo, conseguir escapar, sairia da modalidade tentada para a modalidade consumada, que foi o que a questão aplicou. Como ela ainda estava no recinto e foi pega, ela estava tentando furtar. A consumação, o momento da consumação, que é o que a questão discute, só aconteceria nesse momento aqui. Porém, qual é o detalhe? Tema repetitivo do STJ. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da coisa furtada, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível, ou seja, sendo desnecessário, porque se fosse necessário seria sendo imprescindível, mas sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então o STJ já consolidou em sede de julgamento repetitivo, portanto, jurisprudência vinculante, que você consuma o crime quando você pega a coisa e, nesse momento que você está fugindo, você consumou já o ato de furtar. Você não precisa ter a posse mansa e pacífica e sem vigilância. Porque o que acontecia antes? Às vezes o estabelecimento, por exemplo, para evitar confusão, com as câmeras, acompanhava a pessoa e deixava a pessoa ir até um pouco mais afastada e quando chegava lá, pegava. Aí dizia, foi tentativa porque estava sob vigilância. Então, ainda estava, o crime não tinha consumado. Mas aí já tem entendimento nisso, que a teoria hoje aplicável pegou a coisa com o intuito do dolo de furtar e iniciou a fuga, então já existem aplicações, entendimentos que consumou o crime de furto e não a modalidade tentada. E aí, o que é que eu acredito? Eu acredito que nessa questão nós temos uma forte chance de anulação. Alan, eu discordo, não vai ser anulada. Não vai ser anulada, tá certo. Defendo a anulação pela aplicação da jurisprudência do STJ nesse caso. Se a OAB não anular, aí paciência, nós vamos tentar, certo? Então, se apeguem a esse detalhe, a jurisprudência, e aí já tem as teorias, tudo que corrobora a essa aplicação. Ok? Por fim, nós vamos discutir a questão de processo do trabalho, que tem como gabarito também a letra D, e vai trazer o seguinte para a gente. A discussão não é que a D está errada, é porque a questão não trouxe todas as informações dos prazos e existe a possibilidade que a C também esteja certa, Os honorários poderão ser incluídos na conta se houver concordância expressa do executado. Qual é o detalhe? Qual é o sentido na língua portuguesa desse se aqui? Condição no sentido de só pode ser incluído se houver concordância expressa do executado ou, além do reconhecimento do erro material, também poderia ser incluído se o executado concordar. Esse é um detalhe. Seria melhor usar, por exemplo, desde que, porque aí eu estou limitando só a letra D. Só a letra D. Aqui, na letra C, estou limitando só a letra C. Na letra C, como da forma que está escrito, você pode interpretar de duas formas. Ou que os honorários só podem ser incluídos se houver a concordância, portanto, não pode ser incluído pelo reconhecimento de erro material de cálculo. E você pode interpretar que
é uma possibilidade a mais de inclusão dos honorários se houver concordância expressa do executado. Novamente, esse tipo de questão eu anularia, assim como tantas outras que a gente viu aqui. Eu não acho que a FGV vai anular. Alan, e o que é que você espera? Pelo que nós vimos nos últimos exames, eu acredito que vamos ter 2 anulações. Talvez a gente consiga anular essa questão de penal, certo? E talvez apareça outra que é a FGV analisando junto com a OAB a discussão da questão, a abertura e tentar suavizar o impacto de reprovações, anule mais uma questão, porque todas têm os seus pontos negativos, as suas falhas. Algumas são mais graves, outras menos, certo? Mas aí cabe à FGV, em tese, definir. A gente entende que deveria, sempre que houvesse uma falha que ao menos induzisse ao erro, ainda que não fosse uma falha manifesta, essa questão fosse anulada como outras bancas fazem. Essa não é a postura da OAB e da FGV quando se trata de exame de ordem. Beleza? Lembrando, Alan, eu acertei a questão que vai ser anulada. Você não perde nada, então recorra. Alan, não acertei, mas eu marquei outra alternativa. Se a questão for anulada, todo mundo ganha, não tem problema nenhum. Se aqui eu não trouxe nenhuma hipótese disso. Se a banca, por exemplo, entender que numa remota hipótese que não é o caso, a D está errada e a C está certa e muda o gabarito, aí muda a pontuação. Quem tinha marcado o D não vai computar como certo para ele. Se ela anula, todo mundo ganha um ponto. Considera como se você tivesse acertado independentemente da questão ou da alternativa que você marcou quando a questão é anulada. Alan, eu preciso recorrer para ganhar o ponto? Não, se a questão é anulada, todo mundo vai ter a implicação. Eu marquei B, o gabarito era A, a questão foi anulada, não recorri, você ganhou o ponto, porque como é anulada, conta como certo para todo mundo. Ok? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, deixa aquele like, se inscreva no canal, vamos atualizando. Se tiver discussão sobre mais questões, Alan, sai uma discussão sobre uma questão aí que ninguém tenta ir batendo, tal, a gente vai trazer vídeo aqui no canal comentando, ok? Se você achou a questão fácil, a prova mais fácil, mais difícil, pode deixar aí nos comentários. Um forte abraço, bons estudos e até mais.